Como escolher o ETF internacional certo para o seu perfil não é tudo igual. E escolher errado tem preço. Você decidiu diversificar para o exterior e entrou na corretora. Pesquisou o ETF internacional e se deparou com uma lista enorme: IVB11, WRLD11, NASD11, Hash11, todos chamados de ETF, todos parecendo fazer a mesma coisa não fazem. Escolher o errado pode te dar uma exposição que você não quer e um risco que você não calculou. Nesse vídeo, a gente vai resolver isso. Você vai entender o que diferencia cada tipo de ETF, qual faz sentido para o perfil conservador e qual evitar por enquanto. E lá no final, a gente mostra como usar IA para comparar ETFs e tomar essa decisão com critério, não no achismo. Camila tinha 44 anos e tinha acabado de dar o primeiro passo na diversificação internacional. Foi na corretora, pesquisou ETF e escolheu o que tinha o maior rendimento nos últimos 12 meses. Era o NASD11, que replica o Nasdaq, composto quase inteiramente por empresas de tecnologia americanas. Volatilidade alta, concentração setorial enorme. Ela não estava diversificando. Estava adicionando risco, nem sabia. Problema não era falta de informação, era falta de critério. Sem entender o que cada ETF faz por dentro, qualquer escolha vira chute, mesmo que pareça fundamentada. Camila precisava entender 3 coisas antes de decidir. A primeira, o índice que o ETF replica. O índice define o que está dentro do fundo, quais países, quais setores, quais empresas. O S&P 500 reúne as 500 maiores empresas americanas de setores variados. É o mais usado como base para diversificação internacional. Histórico longo, liquidez grande, exposição ampla. O MSCI World vai além e replica empresas de 23 países desenvolvidos. Diversificação geográfica mais ampla, mas menos liquidez disponível na B3O Nasdaq concentra tecnologia. Retorno potencialmente alto, mas comportamento em crise muito diferente. Não serve como instrumento de proteção para quem tem perfil conservador. Índice certo não é o que rendeu mais. É o que faz sentido para o seu objetivo. A segunda coisa, taxa de administração. A diferença entre 0,20% e 0,80% ao ano parece pequena. Em 20 anos, composta sobre um patrimônio crescente, é uma diferença expressiva. Taxa baixa não é detalhe. É parte do retorno. A terceira, acumulação ou distribuição. ETF de acumulação reinveste os dividendos automaticamente, mais eficiente para quem está construindo patrimônio. No Brasil, a maioria dos ETFs internacionais disponíveis na B3 são de acumulação. Então o fluxo de caixa não vem do ETF em si. Isso importa para quem monta carteira pensando em renda passiva. Quando Camila entendeu esses 3 elementos, a lista enorme da corretora ficou muito menor. A maioria simplesmente não se encaixava. Restaram 2 ou 3 candidatos reais. É isso que critério faz. Não encontra a resposta perfeita. Elimina as erradas. O que a maioria escolhe. E por que escolhe errado? Escolher pelo rendimento passado é o erro mais comum. ETF de proteção não é o que rendeu mais. É o que se comporta diferente do mercado brasileiro quando o Brasil está mal. Um ETF de tecnologia pode ter subido 40% em 2 anos e ter caído junto com o Ibovespa numa crise global. Ele não cumpriu o papel de descorrelação. Só cesseu boa escolha enquanto o mercado estava em alta. Rendimento passado não é critério de proteção. Comportamento em crise é. Momentos de clareza. Leitura estratégica. O índice que o ETF replica define tudo o que está dentro. O comportamento em crise e se ele serve como proteção ou especulação. Sinais antecipados. ETF com alto rendimento recente pode indicar concentração setorial, não qualidade, como um instrumento conservador.
Decisões graduais. Começa com o ETF mais simples e amplo, S&P 500 ou MSCI World, antes de adicionar ETFs temáticos. Pensamento de longo prazo, taxa de administração baixa composta por décadas, representa diferença real no patrimônio. Não é detalhe, é critério. Processo acima de emoção. A escolha certa não é sobre o que vai subir mais, é sobre qual cumpre melhor o papel de descorrelação com o Brasil. Camila não trocou o ETF imediatamente, primeiro entendeu. Depois decidiu, e quando você tem critério claro, a decisão de trocar ou manter deixa de ser emocional e vira técnica. No próximo tópico, a gente vai além. Você vai aprender como comparar dois ETFs candidatos lado a lado, com dados reais, e tomar a decisão final com segurança. É aí que a IA entra de vez. Prompt principal. Tópico 1. Entendendo o índice por trás do ETF Ato e como analista de ETFs internacionais com foco em investidores brasileiros conservadores. Quero entender os seguintes ETFs disponíveis na B3, Listar Tickers. Para cada um. 1. Qual índice réplica e quais países ou setores representa? 2. Qual o comportamento em momentos de estresse do mercado brasileiro? 3. Se é de acumulação ou distribuição? E 4. Qual a taxa de administração? Ao final, ranqueie do mais ao menos adequado para um perfil conservador com o objetivo de descorrelação com ativos brasileiros, não de maximização de retorno. Prompt extra. Tópico 1. Filtrando LTFs pelo critério certo, estou avaliando os seguintes ETFs para diversificação internacional, Listar Tickers. Meu critério não é rendimento passado, é comportamento em crise e descorrelação. Com base nisso, 1. Qual teve menor correlação com o Ibovespa nos últimos 5 anos? 2. Qual se comportou melhor nos períodos de maior estresse do mercado brasileiro? E 3. Qual eliminar imediatamente por não servir como instrumento de proteção conservadora? Justifique com dados de comportamento, não em projeção futura, como comparar dois ETFs e tomar a decisão final. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, faz isso agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta qual ETF você já tem ou está pensando em comprar. Isso vira conteúdo aqui. Agora vem o ponto que a maioria trava. Você já entendeu os tipos de ETF, já eliminou os que não fazem sentido para o seu perfil. Mas ainda sobrou mais de um candidato na lista. E aí a dúvida bate. Qual dos dois? Camila tinha chegado em 2 candidatos, IVVB11, que replica o S&P 500. Taxa de 0,20% ao ano. Acumulação. Focado nos Estados Unidos. WRLD11, que replica o MSCI World, taxa de 0,30% ao ano, acumulação, exposição a 23 países desenvolvidos. Os dois eram conservadores, os dois tinham taxa baixa. Os dois cumpriam o papel de descorrelação com o Brasil. Mas qual era o certo para ela? Camila usou a IA para fazer a comparação que levaria horas fazer manualmente. E que a maioria dos investidores nunca faz porque parece complicado. Ela alimentou a IA com os dados dos 2 ETFs e fez 3 perguntas objetivas. Primeira, nos últimos 5 anos, qual dos dois teve menor correlação com o Ibovespa nos momentos de queda do mercado brasileiro? A resposta mostrou que os dois tinham correlação baixa com o Brasil em crises locais, mas o WRLD11 tinha se comportado de estável em momentos de aversão específica ao Brasil. Ao Brasil, porque a diversificação entre países e reduzia o impacto de eventos que afetavam também os Estados Unidos. Segunda, qual dos dois tem maior liquidez na B3? E isso importa para quem tem carteira do meu tamanho. O EVB11 tinha volume diário muito maior. Para quem opera com valores acessíveis, os dois funcionam bem. Mas em volume maior, a liquidez do EVB11 dava mais flexibilidade. Terceira, considerando que meu objetivo é proteção e não maximização de retorno, qual faz mais sentido como primeira posição internacional? A IAA foi direta. Para quem está começando, a
diversificação internacional com foco conservador, o IVVB11 tinha a vantagem da liquidez do histórico mais na B3 e da simplicidade. O WRLD11 fazia sentido como complemento futuro. Não como ponto de partida, Camila não precisou virar especialista para chegar nessa conclusão. Precisou das perguntas certas. E aí ela fez algo que poucos investidores fazem antes de comprar qualquer ativo. Ela definiu o papel desse ETF dentro da carteira, por escrito, numa frase simples. Esse ETF existe para amortizar o impacto de crises brasileiras no meu patrimônio, não para maximizar retorno, não para substituir minha renda fixa ou meus FIIs, só para amortizar. Essa frase parece simples, mas ela muda tudo. Porque quando o IVVB11 quer ir e vai cair, eventualmente ela não vai entrar em pânico, porque sabe que a queda pode ser por um evento global que não tem nada a ver com o Brasil. E que o papel do ETF não é nunca cair, é cair em momentos diferentes dos ativos brasileiros. Quando você define o papel do ativo, você define o critério de sucesso dele. E aí, para de avaliar pelo número errado. Camila comprou o IVVB11. 10% da carteira, 2 aportes espaçados em 3 meses, e criou uma regra simples. Só vai avaliar esse ETF se ele cair junto com o Ibovespa em 3 crises brasileiras seguidas, o que indicaria que não está cumprindo o papel de descorrelação. Fora isso, mantém e aporta, regra clara, critério definido. Decisão tomada. Você acabou de aprender a diferença entre escolher ETF no achismo e escolher com critério. Índice certo, taxa baixa, papel definido. Comparação com dados? Isso não é coisa de especialista. É o mínimo que qualquer investidor conservador precisa saber antes de colocar dinheiro no exterior. Mas existe uma segunda parte dessa história. E ela é onde a maioria erra depois de escolher o ETF certo, porque comprar é só o que fazer quando o ETF cai, quando o dólar despenca e a posição internacional encolhe? Quando surgem novos ETFs que parecem melhores, essas perguntas têm resposta. E a gente resolve tudo isso no próximo vídeo, porque a decisão de comprar sem saber o que fazer depois é tão arriscada quanto escolher o ETF errado. Momentos de clareza, leitura estratégica. Comparar ETFs com perguntas objetivas a IA reduz horas de pesquisa a minutos e elimina o viés de escolher pelo rendimento recente. Sinais antecipados. ETF caindo junto com o Ibovespa em crises locais é sinal de que não está cumprindo o papel de descorrelação e merece reavaliação. Decisões graduais. Começar com o ETF mais líquido e mais simples e adicionar outros conforme o entendimento cresce. Pensamento de longo prazo. Definir o papel do ETF na carteira por escrito muda a forma como você avalia o desempenho dele e evita decisões emocionais em momentos de queda. Processo acima de emoção. Critério de reavaliação definido antes da compra impede que o medo ou a euforia comandem a decisão depois. Prompt principal. Tópico 2. Comparação lado a lado de ETFs candidatos. Quero comparar os seguintes ETFs internacionais disponíveis na B3 para escolher o mais adequado para o meu perfil conservador. Listar tickers. Para cada um. Correlação histórica com o Ibovespa nos últimos 5 anos, especialmente em momentos de queda do mercado brasileiro. 2. Liquidez média diária na B3 e se isso impacta meu volume de operação. Informar valor aproximado de aporte. 3. Taxa de administração e impacto estimado no retorno em 10 e 20 anos. Ao final, indique qual faz mais sentido como primeira posição internacional para quem está começando a diversificação geográfica com foco conservador. E qual guardar como complemento futuro. Prompt extra. Tópico 2. Definindo o papel do ETF na carteira, acabei de escolher o ETF Ticker como instrumento de diversificação internacional na minha carteira. Me ajude a 1. Definir em uma frase clara qual é o papel desse ETF dentro da minha estratégia.
2. Criar um critério objetivo de reavaliação em qual situação específica faria sentido trocar esse ETF ou reduzir a posição. E 3. Definir qual seria o sinal de que esse ETF está cumprindo bem o papel de descorrelação, mesmo nos momentos em que estiver caindo. O objetivo é ter clareza antes da compra, não depois. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!